Então, continuando a nossa série, pode ou não pode, a gente já estudou a respeito de festa junina e Halloween na semana passada e tatuagem e piercing no primeiro tema que a gente abordou, depois de uma introdução aí um pouco mais prolongada que a gente continua colhendo os resultados dessa introdução ainda hoje, quando a gente faz alguma menção, quando a gente faz alguma citação, algum ponto que a gente trabalhou bem na introdução e não dá para ficar repetindo nos outros pontos. Mas hoje a gente vai falar sobre jogos de azar. E quando a gente fala sobre jogos de azar, você pode colocar aqui o maior espectro que você puder imaginar. Então você pode imaginar dos cassinos, que aqui no Brasil é proibido, não tem cassino, mas você pode imaginar os cassinos lá dos Estados Unidos, naqueles filmes que você vê, pessoal lá de bonezinho, lá em frente à máquina lá, os negocinhos girando. Até hoje eu não sei como funcionam aqueles joguinhos, não tenho ideia, mas tem lá a cerejinha, o número, tem o pessoal jogando bingo, tem o pessoal jogando pôquer, tem a roletinha lá. Então, jogos de azar você pode pensar desde este cenário até algumas coisas um pouco mais tupiniquins, como, por exemplo, o extinto, ou melhor, ilegal, não extinto, mas o jogo do bicho. O jogo do bicho, para quem não sabe, é um sorteio, é uma loteria, só que ele tem os animais aí que equivalem a cada número. Pelo que eu consegui puxar da história do jogo do bicho, parece que isso começou no Rio de Janeiro, não seria uma surpresa, e parece que isso tem a ver com o dono de um zoológico que queria atrair pessoas para o zoológico do Rio de Janeiro, e aí ele fazia sorteio de brindes baseado nos animais que tinham no zoológico. Se essa história é verdadeira ou não, aí eu deixo para os universitários. Mas a questão é que logo que o jogo do bicho surgiu, ele já deu problema e aí ele foi proibido. Mas até hoje, se você andar numa banca, num bar um pouco mais do submundo, você vai ver lá um posterzinho do jogo do bicho na tela, na parede, e o pessoal fazendo as apostas lá de qual vai ser o número vencedor. Você pode pensar também naquela loteria legalizada do nosso país, que tem a ver com a Mega Sena, onde você aposta lá nos numerozinhos, e se você tirar uma pontuação X, Y, Z, acertar tantos ou tantos, você ganha uma quantia específica. Tem a famosa Mega da Virada, que todo mundo no final do ano fala, poxa, como eu queria ganhar a Mega da Virada, né? Eu não sei de que ano é isso daqui, mas 450 milhões é um bom dinheiro, né? Dá para fazer algumas coisinhas aí com 450 milhões. Dá para comprar um pote de azeite, um vidro de azeite dá para comprar. Um Celta, com esse valor dá para comprar um Celta, né? Agora, recentemente no Brasil, chegou uma onda de aplicativos de aposta. Não sei se vocês já viram propaganda disso. Bet Nacional, Bet, não sei, 365, sei lá, um monte de aplicativo de apostas. Você já deve ter visto em filmes aquelas apostas esportivas, corrida de cavalo, corrida de corgi, né, da raça de cachorro lá, enfim, corrida de animal, aposta esportiva, qual time ganha, qual time perde. E agora no Brasil, esse tipo de aposta tem ganhado visibilidade, pelo menos com a publicidade. Você tem a boa e velha raspadinha, não sei se vocês já tiveram a experiência de ir com a avó numa lotérica, e aí você vê as crianças, os adultos lá, raspando o negócio e fala, vó, eu quero, como toda boa criança curiosa, e a sua avó, muito bondosamente, te coloca num esquema de jogo de azar. Aí te dá uma raspadinha, você pega lá uma moedinha, torcendo para achar alguma coisa fantástica, mas você nunca encontra nada naquele negócio. Você encontra um, encontra dois, na hora de raspar a última não vem nada. Você fala, é legal, né? É interativo, né? Você vê lá, tem toda aquela expectativa, dá o negócio da raspadinha, né? Mó legal. Mas eu nunca ganhei nada disso daí. Todas as vezes que a minha avó me inseriu nesse contexto de jogo de azar, por meio da raspadinha, nunca me veio nada de prêmio. Você tem aquelas propagandas famosas do SBT, da Telecena, que é um pouquinho diferente, parece a Telecena, mas tem os sorteios lá, que funcionam do mesmo jeito. Então, semanalmente, eu acho, aparecem lá aquelas bolas que são sorteadas, e aí o narrador fala 5, 15, 12... Esses são os números da Telecena. Aí você podia trocar por prêmios ou ganhar o sorteio aí com um valor maior. Você tem as jogatinas aí de baralho, pôquer, os jogos onde você tem apostas mesmo. Recentemente aqui no Metrô Tucuruvi, no Shopping Metrô Tucuruvi, tinha num canto ali da praça de alimentação, tinha uma
uma loja, não sei se chama loja, é um lugar onde o pessoal jogava pôquer valendo dinheiro, eu acho ali mesmo, era realmente um negócio de aposta. Nem sabia que isso podia ter no Brasil, mas você tem muita gente que ganha dinheiro com essas apostas aí, até pôquer online, não precisa nem ser o físico, pôquer online, o pessoal também joga. Tem a boa e velha cartelinha de bingo, que toda escola, né, festa junina, tem lá o bingo para o pessoal sortear os números lá, e aí você ganha alguma coisa ou não. Tem os sorteios de mercado, vocês veem como o negócio é abrangente, né? Tem aquele sorteio de mercado, aniversário do dia, ganhe R$1.000 em compras, e você vai lá e pega a sua nota fiscal e fala, vai ser agora, eu vou fazer a limpa aqui. E nunca ganha nada. Eu conheço uma pessoa que ganhou alguma coisa em sorteio expressiva, ganhou um carro, foi a única pessoa que eu conheço que ganhou alguma coisa, de resto eu sempre coloquei ali vários cupons na expectativa de ganhar alguma coisa, nunca ganhei nada a não ser frustração, mas há aniversários de mercados, lojas, tudo mais você tem. Rifa solidária, rifa é quando você compra os números, você compra lá uma cota e dependendo do sorteio você leva o negócio ou não, toda uma dinâmica própria aí. Isso acontece em escola, acontece em igreja. Tem o bolão no trabalho, quando época de Copa do Mundo, a galera fazendo bolão, não, a Argentina vai ganhar. Teve até um bolão que rolou aqui no Jovem, né? Que no final das contas, vejam só, se eu tivesse apostado, eu teria perdido, né? Porque eu não apostei na Argentina. Quem ganhou foi o Lucha, né? Você apostou na Argentina, não foi? Você não ganhou não, né? Agora nas câmeras tá limpando a barra aí, falando que não sabe de nada. Mas teve gente que votou, teve gente que torceu, achava que o Brasil ia ganhar. Uma vergonha, mas enfim. Mas tem aí o bolão. A Inglaterra chegou mais perto que o Brasil, tá? Só para constar. Enfim. Agora, se você parar para pensar em tudo isso que a gente falou, isso conta com sorte. São sorteios, são coisas bem aleatórias. E se você parar para pensar, qual que é a diferença disso, por exemplo, para a dinâmica de um banco imobiliário da vida? Tem gente que vai falar, não, banco imobiliário não pode jogar, banco imobiliário é jogo de azar do mesmo jeito. Só que você está usando dinheirinho de mentira, então é um pecado de mentirinha. Mas você não pode jogar do mesmo jeito, porque a dinâmica é a mesma, tem a ver com dados, com sorte, tem até a cartinha do sorte ao revés. É jogo de azar, não pode, tá proibido. Tudo que tem dado, você não pode jogar, você não pode participar. E aí, talvez alguém mais extremo fale que nem mesmo cara ou coroa, um crente pode fazer, porque é confiar na sorte, né? Você não pode falar, você não pode desejar para alguém boa sorte, falar boa sorte para a pessoa, que isso é crente? Crente não deseja boa sorte, crente diz Deus te abençoe. Então, você perceba que existem coisas nesse espectro aí do jogo de azar que são, para nós, realmente muito distantes. Eu imagino que ninguém aqui tenha visto de jogar em cassino, até porque você precisaria ir para fora do país, ou pelo menos num cruzeiro em águas estrangeiras para conseguir participar de cassino ou na ilegalidade, né? Apesar desse espectro mais longo, desse espectro mais longe, você pode pensar também nessas questões um pouco mais banais para a gente, um pouco mais bobas. Espera aí, será que o crente não pode lidar com nada que diz respeito a sorte e azar? Sorte e azar, a gente sabe que o universo não é jogado ao acaso. A gente sabe que tudo no universo já está decretado, planejado por Deus. Mas será que jogar uma moeda é pecado? Será que jogar banco imobiliário é pecado? Será que jogar bingo na igreja é pecado? Será que tudo isso em si é algo pecaminoso? Tem gente que vai dizer que sim, tem gente que vai dizer que não. Porque sorte e azar são coisas comuns no nosso dia a dia. E nessas abordagens desse assunto, você provavelmente vai ver 3 grupos aí. Tem o grupo dos legalistas que vão falar que você não pode sequer jogar baralho. Jogar baralho não pode. A pessoa que vê na igreja lá o baralho fala que isso é pecado porque baralho está associado a jogo de azar e não pode fazer esse tipo de coisa. Se você falar para a pessoa assim, olha, eu aposto que tal coisa vai acontecer. Oh, meu Deus, como assim você aposta? O crente não aposta, o crente... Então, é o pessoal mais legalista que vai instituir algumas regras que nem a Bíblia coloca. Tem o pessoal mais libertino, a galera da abordagem mais libertina, que vai falar que você pode jogar e fazer o que você quiser. Quer jogar pôquer, joga. Você quer jogar bingo, você joga. Você quer ir no cassino, você joga. Não importa, você é livre para fazer o que quiser, vai e faz. E tem o pessoal explorador, a abordagem exploradora, que vai falar, olha, não importa o que você for fazer, desde que você dê o dízimo. Então, vai jogar na Mega Sena? Pode jogar, mas não esqueça de dar os 10% para a igreja. Você vai falar, pastor, é bastante coisa, né?
Ela acabou de... Helena, você acabou de ganhar 500 milhões, você está miguelando 50 milhões? Você tem 450 ainda. Então já sabemos que a Helena não servia para ser da igreja de apóstolos, aí ela seria excomungada, porque o pessoal, por mais que isso pareça uma piada, tem gente que vai falar isso, realmente. Não, joga lá, irmão, mas para santificar o seu dinheiro, dá o dízimo, porque aí a gente ora por isso, a gente ora por esse valor, e aí vai dar tudo certo, você pode jogar sem peso na consciência, né? Então, você tem essas 3 abordagens. Agora sim, a Bíblia não fala nada diretamente sobre jogos de azar. A Bíblia não fala sobre isso. Não tem nenhum versículo que fala, não jogueis na loteria. Não jogueis na mega da virada. Não tem nenhum versículo que fale sobre isso. E muita gente talvez possa comparar esse tipo de coisa, de sorte e azar, de jogo de azar, com o Urim e Tumim do Antigo Testamento, que nas nossas traduções aparece como sortes. A gente não sabe exatamente o que era esse Urim e Tumim, esses utensílios no Antigo Testamento. Mas talvez fossem algumas pedras, alguma coisa assim, que o sumo sacerdote usava, era algo que ele carregava no peito, na roupa que ele usava, e era algo que eventualmente ele usava para ter direcionamento para o povo. Mas era um instrumento autorizado por Deus. O próprio Deus usava daquele instrumento. A gente não sabe exatamente como era, o que era, mas não era algo jogado ao acaso. Era algo que Deus usava para mostrar o que o povo deveria ou não fazer. A última vez que Urim e Tumim são usados é no Novo Testamento, em Atos, na escolha de Matias, o apóstolo que substituiu Judas. Depois disso, a gente não tem mais o Urim e Tumim. Por quê? Porque o Espírito Santo agora habita nos crentes e habita na igreja. Então a gente já tem toda a direção que precisa para a nossa vida. Não precisa mais ficar jogando sortes. Então não é um paralelo muito bom você falar isso. O jogar dados ou jogar qualquer coisa de sorte hoje está chancelado pela Bíblia porque no Antigo Testamento tinha Urim e Tumim. Não, são coisas muito diferentes. São coisas que você não consegue fazer uma comparação justa. E me parece que quando a gente olha para jogos de azar, veja se vocês concordam comigo, mas no contexto ocidental, parece que os jogos de azar estão relacionados a entretenimento e a enriquecimento. São essas duas coisas. Ninguém vai na loteria e fala, deixa eu ver o que Deus quer que eu faça. Então o Urim e Tumim não tem nada a ver. Me parece que a abordagem aí dos jogos, o motivo pelo qual os jogos de azar são financiados e existem, incentivados, propagandeados no nosso país, e no mundo ocidental como um todo, é entretenimento e enriquecimento. São esses 2 propósitos principais. Tudo que a gente falou, nessa ilustração inicial que eu falei, do espectro dos jogos de azar, poderiam ser colocados aqui. Entretenimento e enriquecimento. E a ética cristã nos diz que nem toda forma de entretenimento é válida e nem toda forma de enriquecimento é igualmente válida. Nem toda forma de enriquecimento é legítima. Nós, como crentes, nós encaramos a vida por uma ótica cristã, por uma visão de mundo cristã. Então a gente sabe que o nosso entretenimento ele não pode ser de qualquer jeito. O nosso entretenimento ele tem que ser dirigido pelos princípios bíblicos. Tem coisa que o crente pode, tem coisa que o crente não pode. Tem coisa que o crente não deve, tem coisa que ele pode fazer tranquilo. No mesmo modo, o enriquecimento. Aquela história de beba o leite, não queira saber o cor da vaca, não se aplica quando nós estamos falando da vida cristã. O meio importa, sim. Os fins justificam os meios? Não, está errado. O meio é importante para o crente, sim. O importante é eu dar o dízimo. Eu enriqueci, mas eu dei o dízimo. Não, negativo. Como você obteve esse dinheiro também é importante, é fundamental. Toda a sua vida tem que estar debaixo do senhorio de Cristo. Tudo que você faz tem que estar debaixo do comando ativo, constante da palavra de Deus. Então nós, como crentes, nós nos preocupamos com a forma de entretenimento e com a forma de enriquecimento para que seja legítimo, tanto um quanto o outro, e para que seja chancelado, aprovado pela palavra de Deus. Mas, como eu disse, jogos de azar não estão na lista bíblica. Não tem nada ali que fale de jogos de azar. Então, o que a gente consegue detectar de princípios bíblicos para aplicar nessa situação e responder a nossa pergunta sobre pode ou não pode no caso dos jogos de azar? Eu listei aqui 5 perigos relacionados aos jogos de azar. E esses 5 perigos vão nortear a nossa discussão aqui. O primeiro perigo é a ganância.
Segundo perigo é o financiamento de um sistema mau. Terceiro perigo é o vício. O quarto perigo é o contexto imoral. E o quinto perigo é a má mordomia de recursos. Então, olhando para esses 5 perigos, a gente já vai saber que jogo de azar não é algo que o crente tenha que estar próximo ali. Não é algo que tem que fazer parte da rotina do crente, do interesse do crente, da vida do crente. Jogo de azar, ainda que a Bíblia não fale diretamente sobre isso, jogo de azar incorre nesses 5 perigos aqui. Tudo bom, gente? Boa noite. Podem sentar aí, à vontade aí. E esses 5 perigos, a gente vai ver, são perigos que cada um deles está baseado em uma lista aí de textos bíblicos, em um conjunto de princípios bíblicos. Então, ainda que não tenha um versículo específico na Bíblia que fale sobre cassino, poker, bingo, jogo de azar, do mais variado que você puder imaginar, esses 5 perigos aqui nos alertam, a Bíblia nos alerta para ficar fora disso. É algo que o crente não deve ter contato. E eu quero mostrar isso para vocês de um modo mais detalhado aí, cada um desses pontos. Começando pela ganância. Então, ganância é a pessoa ter amor ao dinheiro. E isso, o jogo de azar pode ser apenas uma expressão concreta de um pecado enraizado no coração da pessoa. A Helena falou, se eu ganhasse 500 milhões... Não. A Bia, a advogada, já falou, não, mas você mesmo se expôs, né, Bia? Eu só estou comentando aqui, né? Mas, na verdade, isso daí que a Helena comentou é o que todos nós comentaríamos também dentro de nós. Poxa, 500 milhões? Fala aí, Paulão. Muito dinheiro, né? Dá para comprar muita coisa. Dá para comprar muito Kit Kat com 500 milhões. Dá para comprar bastante coisa, né? E você fala, nossa, mas com 500 milhões eu ia fazer muita coisa. E, de fato, com um valor desse você consegue fazer bastante coisa. Mas o problema é que para quem quer enriquecer por meio do jogo de azar, isso pode ser a expressão, o envolvimento da pessoa em querer ganhar mais, de um jeito mais fácil e de um jeito mais rápido, pode ser uma expressão do coração da pessoa de estar com ganância. É uma expressão de um pecado que está lá. E o jogo de azar é apenas uma expressão disso. É algo que vem para fora de modo concreto. Se vocês olharem 3 textos do Antigo Testamento que falam sobre isso, vocês vão ver o perigo da ganância. Primeiro, Eclesiastes 5:10. É o desejo de ficar mais rico, sempre mais rico, mais rico, mais rico, de modo incontrolável, de modo que isso direciona seus esforços, de modo que isso perturba o seu sono, de modo que isso tira a sua paz de espírito, que você só fala disso, você só pensa nisso, você vive para isso. Essa ganância de querer ter cada vez mais dinheiro, olha só o que Salomão diz em Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. E se vocês olharem o resto do texto, a sequência do texto, ele vai continuar falando da ganância. Ele vai continuar falando das preocupações que um coração ganancioso vai ter por ter cada vez mais gana pelo dinheiro. Ele fala aí, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. E o texto continua falando dos perigos da pessoa que sempre quer ter mais. Note que aqui, falar de ganância não significa você querer melhorar de vida, são coisas diferentes. Uma coisa é você ter um carrinho, você trabalha para querer ter um carrinho melhor, para querer ter uma casa melhor, mas você vai vivendo a vida enquanto essas coisas vão acontecendo. Isso faz parte da sua vida. Esse não é o centro da sua vida. Agora, o que o texto fala aqui é de quem ama o dinheiro. É a pessoa que respira dinheiro. É a pessoa que acorda pensando em dinheiro. É a pessoa que dorme pensando em dinheiro. É a pessoa que dorme e acorda pensando em marca de grife. É a pessoa que dorme e acorda pensando no carro do ano. É a pessoa que quer sempre mais, mais e mais. Ela já tem uma mansão. Mas essa mansão está pequena. Lembra aquela história que Jesus contou do homem que já tinha bastante, mas ele constrói celeiros ainda maiores. Ele nunca está satisfeito. Você tem uma Ferrari, uma Lamborghini, sei lá, o carro. Não, mas eu quero ter mais. Agora eu quero ter um helicóptero. Mas você já tem um helicóptero? Não, agora eu preciso de um jato. Não, mas você já tem um jato. Agora eu preciso de uma companhia aérea.
Mas você já tem uma companhia aérea. Bom, você é presidente de um país agora. É o que me resta. Não dá. É sempre mais, mais e mais. O texto fala que essa pessoa, ela nunca vai se fartar. E a pessoa que se envolve em jogos de azar, ela pode estar expressando justamente esse espírito. Alguém que sempre quer mais. Poxa, eu ganhei 100, mas eu podia ganhar 300. Eu ganhei 1.000, mas eu posso ganhar 10.000. Eu ganhei 10.000, mas está tão perto para 1 milhão. Foi um número só, um joguinho ali que eu fazia mais, eu levava. E isso vai expressando a ganância do coração da pessoa. Outro texto, Provérbios 28:20, que fala sobre o desejo de querer ganhar dinheiro rápido. Provérbios 28:20. Diz assim: o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Note aqui que tem um contraste. O primeiro fala do homem fiel, o homem diligente, o homem confiável, o homem que é honesto. E enriquecer aqui rapidamente, pelo contraste, parece que tem a ver com a pessoa que ela quer encontrar atalhos para ganhar dinheiro, para ficar rico. E muitas vezes, no jogo de azar, você tem exatamente isso. A pessoa quer ficar rica por meio de atalhos. Ah, não, trabalhar, acordar 6 da manhã, pegar busão lotado, metrô lotado em São Paulo, ter que se sujeitar a um chefe, ter que ficar lá pagando... Não, negativo, nada, comer marmita, não, ó. Tem um esqueminha aqui para você ficar rico rápido. O jogo de azar muitas vezes é esse atalho. O jogo de azar muitas vezes é esse caminho. Fique milionário vendendo óleos essenciais, né? Então, enfim. Aí a gente pode falar se o crente pode ou não pode esquema de pirâmide, mas aí é outros 500. Enfim, mas o que a gente tem é as pessoas na ganância buscando atalhos para o enriquecimento. Gente, a Bíblia é clara em falar que do suor do rosto nós comeremos o nosso pão. Não tem atalho para o sustento. Você pode ter mais trabalho ou menos trabalho, é verdade, mas você vai ter que trabalhar. Mesmo o herdeiro, alguém poderia falar, o herdeiro recebe dinheiro e não está nem aí. Só que ele recebe a herança, se ele não trabalha diligentemente naquilo que ele recebe, aquilo vai embora, como muitas famílias poderosas de São Paulo mesmo perderam dinheiro. Você lembra dos Matarazzo? Tinha um império aqui em São Paulo, questão de 2 gerações eles perderam tudo. Então o trabalho diligente faz parte da vida humana. E encontrar atalhos, como o jogo de azar, é expressão de ganância. E um outro texto, que mostra desse desejo aí, é Provérbios 13:11, que fala sobre ganhar dinheiro fácil. Então, Eclesiastes fala sobre o perigo de querer ficar cada vez mais rico. Provérbios 28 fala sobre o perigo de querer enriquecer rapidamente. E Provérbios 13:11 fala sobre o perigo de querer enriquecer facilmente. Olha só o que diz aí. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. De novo, não é pecado você receber uma herança, não é pecado você receber um presente, um bem, isso não é errado. Mas a verdade é que quando algo chega muito fácil para você, quando não há diligência, quando não há envolvimento seu naquilo, essas coisas vão embora pelos seus dedos muito rapidamente. E não é raro você ver pessoas que nos jogos de azar, eles ganham rios de dinheiro, mas na mesma velocidade que eles ganharam o dinheiro, esse dinheiro vai embora. É impressionante você ver como as pessoas têm o potencial de ficar milionárias e miseráveis em questão de meses. Basta você ver os jogadores de futebol, que não perderam a fortuna por jogos de azar, mas que chegaram a altos patamares de enriquecimento, mas hoje você olha para eles, tem uma vida completamente destruída aí, mendigando aqui a colar, outros atletas também, pessoas famosas, atores de Hollywood. Então, a ganância pode se expressar no jogo de azar, da pessoa querer se envolver com isso. E a Bíblia reprova a ganância em um texto muito característico, muito singular, que é 1 Timóteo 6. Abre lá rapidinho, esse daqui eu quero dar um pouquinho mais de atenção com vocês. 1 Timóteo, capítulo 6. Olha o que diz aí. Primeira Timóteo 6:9. O texto diz assim: ora, os que querem ficar ricos, Paulo aqui está atacando os falsos mestres, as pessoas que, assim como acontece hoje em dia,
eram os falsos mestres, os apóstolos, enganadores da época que queriam extrair das pessoas dinheiro falando que eram especiais e tudo mais, e então promoviam a exploração das pessoas. Queriam ficar ricos por meio da venda da fé, o mercado da fé. O que acontece ainda hoje? Vocês podem perceber isso no versículo 5, que Paulo está falando disso. E nesse contexto ele fala sobre o contentamento. Ele fala, tendo que vestir, o que comer, estejamos contentes. Ao invés de ter uma ganância como os falsos mestres têm, qual que é a postura do crente? O crente é alguém contente. O crente não é alguém que é miserável e não liga de ser miserável e não se esforça para sair disso, não é isso. Mas o crente não é alguém que vive gananciosamente como os falsos mestres. Eles não vivem por dinheiro. Eles entendem que Deus dirige a vida deles, dá o sustento para eles, e eles expressam então isso numa postura de contentamento. E aí, essa pessoa que quer ficar rica, que é a quem Paulo endereça aqui agora as suas palavras, são as pessoas que empenham todas as suas energias, todos os seus recursos, todos os seus afetos para ter cada vez mais bens e riquezas. É o alvo da vida da pessoa. A pessoa dorme e acorda pensando nisso. E ele está falando para esse grupo. E ele diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O texto não poderia ser mais enfático, porque Paulo mostra aqui que as consequências da ganância envolvem, em primeiro lugar, ceder à pressão externa e interna do pecado, ou seja, a pessoa que quer ficar cada vez mais rica, ela vai ter pecados interiores para lidar com aquilo, e vai ter pressões externas também para lidar com aquilo. E a pessoa vai ceder a esse pecado. Ela vai cair em tentação. Ela vai ceder a esses perigos, a essas ameaças que o pecado faz. O texto fala sobre cilada, que a pessoa vai cair em cilada. Cilada que é uma armadilha, como aquela que é usada para os animais. A pessoa cai nessa armadilha e ela se envolve em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Essa expressão grande mostra que o desejo intenso que a pessoa tem por ter cada vez mais dinheiro é marcado pela falta de discernimento e pelo perigo. A pessoa vive uma vida sem sabedoria, sem discernimento, marcada pelos seus impulsos, pelos seus desejos, e o texto termina falando que a sua vida é comprometida severamente porque os homens são afogados em ruína e perdição. E aí Paulo diz na sequência, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Aqui uma tradução possível seria que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Então o que Paulo está querendo dizer aqui é que a ganância é a fonte de vários outros pecados. Me ilustrem aí, digam para mim, a ganância pode dar à luz a que outros pecados? Que outros pecados vêm conectados à ganância? Uma pessoa gananciosa, ela comete que outros pecados na sua vida por ser gananciosa? Inveja, cobiça, que mais? Idolatria, idolatrar os recursos, confiar, ter fé naquilo, que mais? Orgulho, a soberba, a pessoa achar que o que ela tem é a melhor, faz dela melhor, que mais? Suicídio por quê? Sim, então a da frustração ela caminha para o desespero. E o desespero leva ela a tirar a própria vida porque ela não vê sentido mais na vida dela. Ok, que mais? Desonestidade, ingratidão, matar por dinheiro. Que mais? Roubo, vícios. A pessoa, por querer ser sempre mais, ela pode se viciar, inclusive, em jogos de azar, para ela ter sempre mais dinheiro. Vício, ira e conflito, ela começa a brigar com a esposa. Poxa, você só gasta meu dinheiro, eu não aguento mais, eu não quero mais saber de você, olha, eu vou te bater, e bate na esposa, briga com a esposa. Por quê? Porque a ganância é o que dirige a vida do cara. Ele não tem mais cuidado pela família, ele explode em ira, ele explode em raiva, ele explode dentro dos conflitos. É uma pessoa avarenta, uma pessoa cobiçosa, uma pessoa invejosa. Então, de fato, o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de pecado. É uma lista enorme. E talvez vocês conheçam pessoas que tenham essas características porque estão envolvidas na ganância. E não, por acaso, muitas dessas pessoas estão envolvidas com jogos de azar. Porque esse contexto atrai esse tipo de gente. É o chamariz para esse tipo de pessoa. É o que atrai. Essas pessoas são atraídas por esse tipo de coisa. E aí Paulo termina dizendo, e alguns,
se referindo aí aos falsos mestres, nessa cobiça de querer sempre mais, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, pensando nos falsos mestres, Paulo diz que a ganância é um dos motivos dos crentes meramente professos, aquelas pessoas que dizem que são crentes, mas que não são crentes coisa nenhuma, mas convivem na igreja, essas pessoas, por ganância, elas abandonam a igreja. Elas rejeitam tudo que elas ouviram durante muito tempo, e por amar ao dinheiro, elas falam, não, eu não posso ter um compromisso com Deus, porque eu tenho um compromisso já com o meu dinheiro. Não é à toa que Jesus disse que não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e às riquezas. E a pessoa faz a escolha dela aqui. E o texto fala que ela vive um pesadelo, porque ela se atormenta com muitas dores. Disso daqui, pensando na ganância, uma aplicação para o nosso grupo, que é um grupo de jovens, é o seguinte. Todos aqui estão começando a estagiar agora, estão mudando de área, tem toda uma carreira profissional pela frente. Eu espero que vocês sejam muito ricos. Eu espero que vocês tenham uma vida profissional boa. Eu espero que vocês tenham sucesso profissional. Espero que um dia vocês virem um sheik do petróleo, como a Helena ainda espera virar sheika do petróleo um dia. Ter uma fonte de petróleo na frente da sua casa, né, Helena? Um chafariz de petróleo, né? Não vou cortar nada, mas tudo na íntegra aí, ó. A gente tem aqui os empreendedores do grupo, né? O Maurício, tem o Clayton Bezos também, tem o Jean, que é o nosso Musk também, né? O outro empreendedor aí, enfim. E eu espero que vocês tenham sucesso na vida profissional de vocês. Mas vocês têm que tomar muito cuidado com a ganância. Porque vocês têm que lembrar que a identidade de vocês, ou seja, como vocês se veem, o que dá norte para a vida de vocês, o que dá norte para o trabalho de vocês, o que dá norte para o estudo de vocês, o que dá norte para a vida comum de vocês, para os alvos de vocês, não pode ser os bens materiais. Se vocês olharem Lucas 12, olha o que Jesus fala a respeito disso. Lucas 12, 15. Eu espero que todos vocês sejam muito bem-sucedidos profissionalmente, ganhem muito dinheiro, me presentem com coisas caríssimas. Eu espero carro, casa, pode me dar tudo isso daí, não tem problema. Pode dar, Gilberto deu risada aí? Não, mas pode dar, se quiser. O Gilberto pilota, né? Gilberto, pode me dar avião também, tá? Se você quiser me levar para voar aí, eu não gosto muito de voar, então... Se você quiser me dar uma viagem, sei lá, para os Estados Unidos, enfim, à vontade, aí a passagem, né? Mas eu espero que todos vocês tenham esse sucesso, mas vocês têm que vigiar muito para que a identidade de vocês não esteja nas coisas materiais. Não é uma marca de grife que vai fazer você maior ou menor, melhor ou pior. Não é um tipo de roupa específico que vai te fazer mais ou menos especial, que vai te fazer uma pessoa melhor ou pior. Não é o quanto que você tem na conta, não é o carro que você anda. Essas coisas não podem moldar a sua identidade. Se você é o cara que é conhecido por ter o carro X, mas não é o crente que é conhecido por ser piedoso, não vale de nada. Não vale de nada. Se você é o cara que ganha rios de dinheiro, anda só com roupa de marca, mas você não é um crente conhecido por ser zeloso de santidade, zeloso pela piedade, a sua identidade está em cima das coisas materiais e não em cima da palavra de Deus, das coisas que realmente importam. E olha só o que Jesus diz a respeito disso, em Lucas 12, 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A nossa vida, a nossa identidade, aquilo que nos define, não depende de Lacoste, não depende de... fala uma marca aí de grife, Helena. Muito de grife. Super grife. Hermès. Não depende disso. Não depende do carro que você tem na garagem, não depende de quanto que você tem na conta, não depende dos seus investimentos, não depende de nada disso. A sua identidade não depende desse tipo de coisa. E as pessoas que se envolvem em jogos de azar fazem disso a sua identidade, a ganância. E por isso que elas se envolvem nesse tipo de coisa. Então esse é um perigo muito entrelaçado com esse tipo de atividade. Concordo? Faz sentido para vocês? Okay? Muito bem. Os outros perigos aí, a gente vai passar de modo um pouco mais rápido, porque alguns tópicos a gente já falou no passado. Então, só quero relembrar algumas coisas com vocês. Mas, além da ganância, um outro perigo relacionado aos jogos de azar é o financiamento de um sistema mau. É muito comum, se você for pesquisar como as pessoas, como os crentes, os pastores, definem
o que é o sistema, o esquema do jogo de azar, vai ser muito comum, até pessoas incrédulas mesmo, da área de investimentos, eles definem o esquema do jogo de azar como sendo assim: muitos perdem para um ganhar. Então você entra no esquema sabendo que um monte de gente vai perder para você poder ganhar a grana deles. Esse é o esquema do jogo de azar. Não dá para todo mundo ganhar. E não são equipes que competem entre si. É um esquema que você já entra sabendo que todo mundo vai perder para você vai poder ganhar. Ou você vai perder com todo mundo e alguém lá vai ganhar. Esse é o resumo que é muito comum você ver. Mas a gente percebe que não é apenas sorte. Por trás desse sistema, por trás desse esquema, por trás dessa estrutura, além de aleatoriedade, porque existe realmente dado, existe realmente roleta, existe realmente carta, existe aleatoriedade nisso. Tanto que o pessoal faz estatística lá de quantas chances você tem, uma em tantos milhões, uma em tantos mil para ganhar. Mas além de aleatoriedade, eu coloquei aqui que é um sistema mau porque existe exploração na equação. Esse sistema ele existe na base da exploração. Ele suga o que você tem para poder dar alguns benefícios para outras pessoas. Ele faz todo mundo perder para um ganhar. É um sistema de exploração. É um sistema que não tem ganho e ganho. Um perde para o outro ganhar. Vários perdem para o outro ganhar. Isso é um sistema essencialmente mau. Tanto que você pode ver que as campanhas publicitárias não colocam, as campanhas publicitárias dos jogos de azar, não colocam as reais chances que você tem de ganhar. Eu tirei isso daqui de um texto de uma página do governo. Porque o governo, vendo as loterias, falou, não, a gente não pode deixar de ganhar o imposto disso daí. Então vamos legalizar o negócio, loteria, lá, beleza. Né? Mas se você vai ver a questão estatística, a questão matemática, é muito difícil alguém ganhar aquilo. Tem vários prêmios que você pode ganhar. Mas, por exemplo, se você fizer uma aposta mínima de 6 números, você tem uma chance em... Esse número aqui acho que seria 50 milhões, é isso? 50 milhões, 63.860. Acho que isso é pouco, né? Uma em 50 milhões é pouco. Se você faz uma aposta maior de 7 números, aí você cai para uma em 7 milhões, 151 mil. Ufa, e agora agora está muito mais fácil, né? Uma em 7 milhões. Quem faz a aposta máxima de 15 números vai ter uma possibilidade em 10 mil. Continua alto. Segundo estatísticas apresentadas pela Caixa, as apostas de 8 números representam uma em 1.787.995. Apostas com 9 números é uma chance em 595.998. Quem aposta 10 números tem uma chance em 238 mil. Quem aposta em 11 números tem aí uma chance em 108 mil. Quem aposta em 12 números, uma em 54 mil. 13 números, uma em 29 mil. E 14 números, uma em 16 mil. Então você vê as várias possibilidades de jogo aí. Agora, alguma delas parece interessante para você? Você fala, não, eu vou apostar naquela porque é quase certo que eu vou ganhar. A mais baixa aí, me ajudem a ver certo, mas acho que é uma em 16, esse último aqui, né? 1 em 16 mil. Imagina você prestar um vestibular onde tem uma pessoa, 16 mil pessoas para uma vaga. Quão encorajado você ficaria para prestar esse vestibular? Fala, não, essa vaga é minha. Duvido você com aquela camiseta, eu já passei, uma vaga a menos. Duvido. Você não vai ter coragem de fazer um negócio desse. É muito improvável. É uma estatística que desmotiva, é uma estatística que contraria o nosso bom senso. É muito difícil isso acontecer, mas você não vê isso nas peças publicitárias. Então existe um viés de exploração nisso daí. Diga, Xará. É pura aleatoriedade. Pura aleatoriedade. Você se acha tão especial que você vai ser em 16.671. Se você estiver solteiro, rapaz, nem no universo de 10 pessoas uma menina te escolheu. Quanto mais os dados aleatórios aí da loteria. Então, me parece que não é muito convidativo.
Mas você não vê esse tipo de propaganda. Você não vê esses dados sendo propagandeados. Por quê? Porque existe um viés de exploração. Você vê o valor do prêmio, mas você não vê quantas pessoas jogam, você não vê quantas pessoas podem ganhar. Isso daí não é divulgado. Então existe um viés de exploração nisso. E essa exploração, por alguns lugares que eu vi, parece que é direcionada, as pessoas que mais participam desse ambiente são pessoas pobres e pessoas ali de classe média. Ou seja, eu não sei se os ricos vivem jogando jogo de azar, se envolvem com isso. Talvez por diversão. Mas o Neymar, recentemente, né, fez uma aposta lá e perdeu ao vivo não sei quantos milhões lá do que ele tinha lá. Mas para ele não fez nem cócega o que ele perdeu. Então para ele não mexeu no patrimônio dele, né? Agora, você passa da loteria aqui de baixo, você vê a pessoa com aquele chinelinho bem ralinho, assim, já com o prego, porque não tem dinheiro para comprar outro, mas a pessoa vai lá e faz a fezinha, né? Porque tem que fazer a fezinha. No Brasil a gente ganhou uma palavra para isso, a fezinha, né? Vou fazer a fezinha aqui para ganhar dinheiro. Então é uma exploração de gente pobre. E a Bíblia condena esse tipo de coisa. Alguns textos, olha só Provérbios 15 e 27. São 4 textos de Provérbios. Eu só vou ler rapidinho porque os textos são bem autoexplicativos. Provérbios 15 e 27 diz assim: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Então, um texto que mostra, de fato, que a pessoa que ela quer ganhar dinheiro e usa de meios desonestos para isso, ela acaba trazendo problemas para a sua própria casa. Provérbios 16, 8. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. É um sistema mau. Você vai estar ganhando dinheiro, ganhando recursos de um sistema mau. E o texto fala aqui que é melhor o pouco com justiça do que muito dinheiro com a injustiça. Provérbios 22, 16. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, 22, 16. O que oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente o empobrecerá. Exploração é pecado na Bíblia. E esse sistema é um sistema que, além da aleatoriedade, conta com exploração de gente pobre. Afinal de contas, a promessa de ficar rico é para os pobres. É para eles que a propaganda funciona. E Provérbios 26, 10. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Eu gosto muito desse texto, porque ele mostra um pouco da filosofia de finanças do crente. O crente não financia o mal. O crente não financia o que é errado. O crente não financia aquilo que é moralmente questionável. O crente usa os seus recursos para promover o bem, para financiar aquilo que é justo, não para financiar um sistema mau, não para financiar um sistema corrupto. Então, daquela nossa lista aí de perigos, não negligenciem o aspecto explorador dos jogos de azar. Além de aleatoriedade, sorte e azar, existe sim um sistema de exploração. E isso a Bíblia condena, a Bíblia se opõe a isso. Outro perigo que nós temos ali é o vício. Nós já estudamos 1 Coríntios 6,10, que fala que tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada daquilo. Eu não me deixarei dominar por um jogo, por qualquer outra coisa. E esse texto é muito curioso que ele fala que ele mostra para nós, ele ilustra para nós que a permissão de algo ou a legalidade de algo não torna aquilo necessariamente bom, moralmente correto, adequado, justo. Então alguém poderia falar assim, não, mas o jogo de azar tem jogo de azar que é legalizado no Brasil. Então eu sou livre. Peraí, mas será que isso não pode te levar ao vício, como acontece com muitas pessoas? Será que isso não vai te dominar? Porque não basta uma coisa ser legalizada, não basta uma coisa ser lícita, não basta uma coisa ser em si mesmo permitida. Porque veja, tem algum problema em rodar uma bolinha e tirar um número aleatório? Tem algum pecado em jogar um dado? Tem algum pecado nisso em si? Não. Mas o crente olha para coisas além disso. E nós não ignoramos o potencial de domínio que essas coisas têm sobre nós. Isso pode me dominar. Eu posso ficar vidrado nisso, fissurado nisso e viver em função disso.
Então o texto de 1 Coríntios 6,12 nos lembra, a gente já estudou sobre isso. Eu tenho que exercer o domínio próprio. Todas as coisas me são lícitas, era o slogan dos coríntios, mas Paulo lembra, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se alguma coisa te domina, você não deve fazer aquilo. Você tem que fazer tudo com plena posse das suas faculdades mentais, com domínio próprio em seu nível maior. Se aquilo é uma ameaça ao seu domínio próprio, saia fora. E é o que acontece com os jogos de azar. As pessoas perdem o domínio próprio e viciam nisso. Nos Estados Unidos, nos países do norte, você tem campanhas contra os jogos, contra as apostas, justamente pelo fator de vício. Justamente pelo fato das pessoas não conseguirem sair desse contexto. Quarto perigo é o contexto imoral. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Como eu falei para vocês, não é pecado você ter um joguinho de bingo infantil na sua casa para brincar com o pessoal. Não é pecado jogar baralho na igreja. Tem gente que fala que jogar baralho na igreja é pecado, jogar 21, jogar pôquer. Não é pecado você ter aquele kit de pôquer e jogar. Vai começar a ser problema quando você começar a apostar dinheiro aqui na igreja. Aí a gente vai conversar. Agora, você trazer o seu kitzinho de pôquer para jogar no acampamento, para jogar no acampa dentro, você jogar, sei lá, uma roleta, enfim... Esses jogos em si, o jogo em si, não é o problema. Agora, além da questão de exploração, além da questão de ganância, além da questão do vício, a gente tem que lembrar que esses jogos eles são praticados em um contexto imoral. Eu me lembro quando eu era pequeno, bem pequeno, eu morava aqui na rua da igreja, e eu fui na padaria com minha avó. Você vê que a minha avó circulava nos lugares às vezes meio estranhos, né? Minha avó era crente, gente, mas ela era muito... Ela era fofoqueira. Então ela conhecia todo mundo do bairro. Então ela circulava em vários lugares porque ela conversava com todo mundo. E tinha um lugar, tinha uma padaria aqui na rua, que era uma padaria que sempre me tratou muito bem. Eles faziam uma pizza só de catupiry pra mim, era legal o negócio lá. Mas um dia eu fui lá com a minha avó. Minha avó foi lá fofocar e eu fui lá com a minha avó. E eu lembro que minha avó ficou lá conversando e aquela coisa bem filme de criança, bem desenho infantil, a criança saiu de perto da avó e começou a andar pela padaria. Né? E aí passei pela parte do boteco, onde tinha as coxinhas de 3 dias lá já, passei pela parte lá e eu vi uma portinha muito baixinha assim. Uma portinha baixinha. Falei, por que não? Deve ter brinquedo lá dentro, né? Por que não? A porta baixinha, deve ser de criança, né? Sei. Baixinho, e eu entrei, tinha um túnelzinho para baixo, assim, era um acesso para baixo, e era uma sala sem janela. Quando eu entrei, eu olhei para o lado, um monte de gente jogando máquina caça-níquel, e já era proibido no Brasil, já. Isso aí já tinha sido proibida no Brasil. Eu lembro que eu vi aquilo assim, eu lembro de alguns flashes, e eu ficava, por que esse pessoal tá aqui? Por que não tem janela? Né? Por que está tudo escuro aqui? Eu não lembro como é que eu saí de lá. Eu lembro que, eu não sei se eu fiquei assustado e voltei correndo para minha avó. Não sei se alguém foi me resgatar lá no lugar. Mas era um lugar bem secreto. Era um lugar bem escondido, porque era uma coisa ilegal. E naquele contexto também, acima da padaria havia um prostíbulo também. Olha a padaria, que padaria bem frequentada, né? Tinha um lugar de caça-níqueis, tinha um prostíbulo em cima, e o pessoal do lado de fora da portinha pequena, virando a Brahma, a Skol ali, desce mais uma, tal, bebedice, comendo solta lá. E você percebe então que esse tipo de prática está associado a um contexto imoral. Mesmo nos filmes que a gente vê, ou para quem viaja para os Estados Unidos, esses países que têm os cassinos legalizados, é tudo baixaria. É tudo vinculado a práticas que a gente não gosta. Quando eu fiz o cruzeiro com a Isabela, recentemente, eu aproveitei para jogar no cassino, não. Porque quando chega em águas internacionais, eles podem abrir o cassino. Todo cruzeiro tem um cassino. E a Isabela, para você andar no cruzeiro, você tem que passar pelo cassino. E a gente nunca tinha visto, eu nunca tinha visto um cassino. A Isabela tinha visto quando viajou, né? Mas eu não tinha visto ainda. Eu falei, quero ver como que é o cassino. Nunca vi aquelas máquinas, né? Coloridas, bonitas, aquele barulhinho, né? Deve ser legal, né? Eu falei, nem vou jogar porque eu não sei se eu vou estar ganhando ou perdendo. Não sei, né? O que vai... Eu não sei nem como joga nesse negócio. Então, passei lá para ver.
E realmente, aquele som das maquininhas rodando lá, aquelas coisas todas bonitinhas, luzes brilhando, é um ambiente muito atrativo aos olhos. Tanto que tem aquele filme do Percy Jackson, tem uma cena em que eles ficam presos num cassino, né? Porque o negócio é de entorpecer. Você fala, uau, que legal, eu não quero sair daqui mais. Só que isso foi logo que a gente chegou no cruzeiro, ainda estava fechado o cruzeiro, a gente passou lá, né, amor? Para ver como é que era. Mas quando o cruzeiro chegou em águas internacionais e o cassino abriu, dava para passar lá? Bebida, muita bebida. O bar do cassino era o bar que mais faturava. Um cheiro de cigarro forte. Você via as pessoas ali, madrugadas afora jogando. Por quê? Contexto imoral. Um contexto que destoa dos ambientes que o crente frequenta. Diga, Brenner. Verdade. Pelo contexto de jogos de azar, bastante pelos cassinos e imensos lá dentro, também por conta das prostitutas que ficam do lado de fora se oferecendo para pessoas viajando que passam por lá. Exato, bem lembrado, Cidade do Pecado, verdade, tem esse apelido aí. Então você percebe que o problema não está só... A atualização foi instalada, tá? Você percebe que o problema, ainda que não seja no joguinho em si, é em tudo que está por trás do joguinho. É um sistema mau, é um contexto imoral. Então, o que o crente tem a ver com isso? O que o crente tem a ver com a bebida, com a prostituição, com a ilegalidade? Não tem nada a ver. É algo que destoa da nossa vida. E por fim, o último ponto ali é a má mordomia de recursos. Mordomia diz respeito à administração, o uso que você faz dos recursos que Deus te dá. Tudo que você tem, Deus que te deu. O dinheiro que você tem é Deus que te dá. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é quem enriquece, ele é quem empobrece. Ele é quem dá os recursos. E você pode ser negligente na mordomia dos recursos quando você fala de jogo de azar. Não é raro você ver as pessoas que jogam, que estão envolvidas com isso, de não cuidarem da família, deixarem faltar coisa em casa, faltar coisa para o filho, faltar coisa para a esposa, deixa de pagar a luz, corta a luz, mas está lá fazendo a fezinha na lotérica. Porque isso envolve uma negligência. A pessoa ela acaba negligenciando a igreja, negligenciando a família, porque ela gasta dinheiro com esse tipo de coisa. É como o vício do cigarro. A pessoa fala, nossa, eu não consigo comprar tal coisa, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo avançar na vida, mas gasta tufos de dinheiro com cigarro, com vício. O jogo de azar é a mesma coisa, é uma má mordomia dos recursos. Eu trouxe aqui alguns dados estatísticos de um dos sites dos Estados Unidos que falam sobre apostas. E tem aí alguns números que são realmente bem chocantes, assim, para você ver como a má mordomia de recursos afeta profundamente as pessoas que se envolvem com jogos de azar. Então aqui você vê o contexto também da vida doméstica das pessoas. Diga, Helena. Eu lembro que recentemente eu vi na internet um cara que ele ensinava finanças, como você pode guardar o seu dinheiro e juntar dinheiro ao longo do ano. Uhum. E ele estava mostrando para todo mundo, né, como você beber no final de semana fazia com que você perdesse dinheiro, na verdade deixasse de guardar o dinheiro, né? E ele falava, ó, se você parar de sair em festa toda sexta e sábado, no final do mês, olha quanto dinheiro você vai ter economizado depois de não ter pago a entrada de balada e a quantidade de bebida que você consumiu lá dentro. Para mostrar para as pessoas que o vício faz mal para as finanças. Ele não era crente, nem nada, ele estava falando para o público em geral, ele estava mostrando para todo mundo como esse tipo de coisa faz com que você perca o seu dinheiro ou coloque o seu dinheiro em coisas... Sim. Eu vi um outro cara também, incrédulo também, desses gurus de finanças, falando a mesma coisa. Falando, aposta não é investimento. Aposta é mau negócio. Você botar o seu dinheiro nisso é mau negócio. E essas estatísticas, elas mostram não só o resultado financeiro disso, mas alguns outros dados também interessantes. Primeiro aqui, ó, 17% das pessoas envolvidas estão atreladas aí de algum modo a abuso infantil. 50% das pessoas envolvidas com apostas comete abuso com a esposa, violência doméstica, coisas do tipo. 50%
de quem está envolvido com jogos de azar. 76%, pessoal do inglês aí me ajude a entender as legendas aí direitinho, mas 76% das pessoas que estão envolvidas com jogos mostram sintomas de depressão crônica e tendem a abusar de drogas e álcool como escape, para tentar sair desses sintomas aí de tristeza, de vazio. 90% estouram o cartão de crédito nos cassinos online. 1/4 dos estudantes, o college é a faculdade, né? 1/4 dos estudantes universitários participam em apostas online. A idade aí, o gap que eles avaliam de maior aposta compulsória, né? Mais envolvido com isso, é de 25 a 45. É boa parte do nosso grupo aqui, ou está chegando perto do nosso grupo aqui, a idade universitária. Então é uma idade perigosa para se envolver nesse tipo de coisa. 50% das pessoas que se envolvem com apostas cometem outros tipos de crime, maiores ou menores. Ou seja, estão envolvidos em algum tipo de ladroagem, algum tipo de criminalidade aí. 30% daqueles que participam dos apostadores anônimos, seria o equivalente do Alcoólicos Anônimos, mas para apostas, 30% dessa turma fala que já roubaram do trabalho e 63% já escreveram, já emitiram, acho que cheque sem fundo, né? Para poder cobrir aí as suas despesas. E aqui tem um outro dado relacionado a colarinho branco, crimes desse tipo aqui. Então você percebe que, de fato, os jogos de azar, eles trazem catástrofe sobre catástrofe. No campo familiar, no campo pessoal e no campo financeiro. É você aplicar os seus recursos da pior maneira possível. Não tem sentido um crente se envolver com isso. Não tem lógica um crente se envolver com isso. Mas pastor, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ajudar a igreja. Cara, não é assim que a mente do crente funciona. Olha esses dados. Olha essa estatística, como ela mostra o fundo do poço que a pessoa chega. E você vai encontrar na internet outras estatísticas a respeito disso, outros dados a respeito disso, enfim. E é curioso observar como esse site que eu encontrei aí, ele diz que as pessoas têm que buscar um tratamento para o vício da aposta, porque eles tratam a aposta como uma patologia. Não é um pecado, é uma doença. E, portanto, não precisa de arrependimento, precisa de tratamento. Então, ela precisa ir nos apostadores anônimos para falar lá, meu nome é fulano, eu tenho 30 anos e já estou há 3 dias sem apostar. Legal, tudo mais. Tem aquele tratamento psicologizado todo. Sendo que a Bíblia olha para isso e ela condena o vício. Ela fala, isso é pecado. Tanto que quando a Bíblia fala sobre o uso dos recursos, ela não fala, aquele que trabalha, procure um tratamento psicológico. Não, fala, aquele que trabalha, aquele que furta, aquele que roube, não roube mais e comece a trabalhar. Aquele que é pilantra, para de ser pilantra e começa a arregaçar a manga para ter dinheiro para ajudar quem precisa. A Bíblia trata pecado como pecado. E essas pessoas tratam o pecado como uma doença, onde a pessoa é vítima e não um agente do mal. Então, o viciado em aposta é um pecador que precisa de arrependimento. Então, qual que é a solução que o mundo dá? É a psicoterapia. Qual que é a solução que a Bíblia dá? É o Evangelho. É o arrependimento. Eu falo, olha, o seu problema não é um comportamento equivocado que você tem que corrigir por meio de técnicas psicológicas. O seu problema é que o seu coração é um coração pecador, é um coração marcado pelo pecado, que está fazendo com que os seus afetos sejam orientados do jeito errado. Você está colocando o teu coração, o teu dinheiro, a tua vida em algo que te faz mal. Por quê? Porque o pecado faz isso. Você precisa de uma transformação, de um novo coração. E esse novo coração, só Jesus Cristo dá, por meio da boa nova da salvação. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como seu Salvador, para que você tenha um novo modo de pensar. Aí a sua vida vai começar a ir em outra direção. É por isso que quando a gente fala de gente que se envolve em jogo de azar, a gente não está falando só de pessoas que têm um comportamento estranho, um comportamento às vezes inconveniente. Nós estamos falando de pessoas que estão dando vazão para a natureza pecaminosa delas. Por quê? Porque o Espírito Santo não atua naquela pessoa, não atua naquele coração. O Espírito Santo não redireciona os afetos da pessoa. Diga, Henrique. Uma vez que aquela pessoa tem ciência do seu pecado, ela realmente se
dentro daquilo. Só que às vezes, por ela viver anos tendo aquela prática, ela ainda luta com aquilo dentro de si. Ela tem consciência do pecado, buscando arrependimento constante de si. É errado ela procurar uma ajuda, além de uma ajuda tipo, mais técnica, assim. Ela sabe que é pecado, ela tá usando os recursos, mas ela, sei lá, tem casos que, não sei se faz sentido, a quantidade de sinapses que fez nos neurônios lá, faz com que sempre queira repetir aquela ação porque aquilo te dá prazer, sabe? Então você tem uma luta biológica também. Claro que o pecado que distorceu o seu organismo. Sim, aí o que a gente tem que ver, Henrique, é se a gente poderia falar que jogo de azar cria um efeito biológico na pessoa. Uma coisa é eu falar de um vício em drogas, onde o organismo da pessoa muda. O organismo da pessoa é diretamente afetado por aquilo. Agora, quanto de um efeito fisiológico o jogo de azar causa na pessoa? Que não pode ser corrigido por uma mudança de mente. Talvez a pessoa tenha se envolvido com outros vícios quando se envolveu com o jogo de azar. Aí não tem problema ela buscar uma ajuda, desde que seja uma ajuda realmente clínica. Não uma ajuda do tipo assim, Henrique, a gente vamos ter aqui uma psicoterapia agora. Não, a culpa é dos seus pais. Os seus pais te deram o banco imobiliário quando você era pequeno. Aí você começou a apostar. Te deram o jogo da vida, que tinha roletinha. Aí a culpa é dos seus pais. Então tem que ser algo realmente clínico. E aí é uma questão de avaliar. Eu não sei até onde um jogo de azar pode realmente ter um impacto físico na pessoa. Se tem um impacto físico, clínico, que pode ser mensurado e avaliado por meio de exames, por meio de um laudo técnico, beleza, a pessoa pode se tratar. Mas isso não vai resolver o problema dela, porque o problema dela é antes disso. O problema dela é o coração dela, que levou ela àquilo, que levou ela até aquele buraco. A pessoa, ela quis se jogar no buraco. Ela se sujou, mas ela tem que sair do buraco para depois limpar a roupa dela. Então a gente tem que avaliar. Peraí, você quer estar limpo aí dentro do buraco? Primeiro você se converte. E agora a gente vai avaliar o quanto disso daqui é físico, o quanto disso daqui realmente precisa de uma ajuda médica, esse tipo de coisa. Então, a solução que o mundo dá é uma solução psicológica só. Mas não é isso que a pessoa precisa de arrependimento. Para todo vício. Quem tem vício em pornografia, quem tem vício em mentir, quem tem vício em falar palavrão, boca suja, eu não preciso de uma ajuda psicológica. Eu preciso de arrependimento. A Bíblia trata as coisas preto no branco. É assim que funciona. E, em alguns casos, há um efeito médico, um efeito fisiológico, que tem que ser avaliado dependendo do vício que a pessoa teve, do contexto que a pessoa veio. Mas é outra coisa. Aí é outro negócio. E quando fala sobre dinheiro, envolvendo a mordomia de recursos, olha só o que a Bíblia valoriza. Isso é uma boa mordomia. Você avalie se você administra bem o seu dinheiro a partir dessa tabela aqui. Olha só. A Bíblia valoriza o trabalho. Efésios fala, aquele que rouba, pare de roubar e trabalhe para que tenha com o que acudir aos irmãos que precisarem. A Bíblia valoriza o trabalho árduo. A Bíblia diz que do suor do rosto o homem comeria o seu pão. Eclesiastes fala que é bênção de Deus poder desfrutar dos frutos do nosso trabalho, poder desfrutar dos resultados do nosso trabalho. A Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem, ou seja, o trabalho faz com que nós sejamos úteis, o trabalho faz com que nós produzamos coisas boas, o trabalho faz com que o ser humano cumpra o mandato cultural, o ser humano recebeu uma ordem de Deus. Cuide do jardim do universo que eu estou dando para você. Quando o homem trabalha, o homem está produzindo algo bom. O homem está trabalhando em cima daquilo. O Moreira está fazendo isso lá na Ford, criando lá os motores híbridos, tríbridos, sei lá o que ele está criando lá. O Gilberto trabalha lá na engenharia de... Como que você trabalha lá? A área lá manutenção industrial, mas qual que é o seu curso lá? O nome do seu curso? Projetos, isso daí. Tá lá, projetos envolvidos com engenharia e tudo mais lá. Enfim, a gente está pegando a criação que Deus nos deu e a gente está trabalhando em cima dela, produzindo algo bom, produzindo algo que obedece à ordem que Deus nos deu. Agora, quando eu me envolvo com jogo de azar, eu não estou trabalhando, eu não estou produzindo nada de bom. Pelo contrário, eu estou explorando aquilo das pessoas. E isso o trabalho se torna uma fonte de recursos, de sustento para amparo da minha família, para amparo da igreja, para amparo dos meus projetos. Em segundo lugar, o socorro aos carentes. Aqui, lembrando das prioridades que a Bíblia coloca. Primeiro, o socorro aos seus familiares, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Depois, o socorro aos crentes. Não é para você sair dando dinheiro para todo mundo aí, indiscriminadamente. A Bíblia coloca critérios. Espera aí, você vai fazer uma boa mordomia.
Tem uma escala de prioridades. Você vai fazer o bem de acordo com as prioridades que a Bíblia coloca. Terceiro, financiamento do reino. Ou seja, você usar os seus recursos para promover o reino de Deus. Para fazer com que a igreja cresça, com que os projetos da igreja avancem. Não é só você chegar lá e colocar a oferta lá na frente. Você não tem obrigação legal para fazer isso. Não tem nenhum mandamento do Antigo Testamento que se aplica a você para dar o dízimo. Mas você olha para a igreja e fala, não, eu quero contribuir. O evangelho é pregado. Eu quero usar os recursos que Deus me dá para promover esse tipo de coisa. E a Bíblia fala que isso tem que ser feito com generosidade, inclusive. Quando Paulo fala para os ricos, ele fala, olha, fala para os ricos serem generosos, viu? Não é para dar migalhas. É para realmente investir. É realmente se preocupar com aquilo. Usar dos seus recursos na boa mordomia para financiar o reino de Deus. E a Bíblia valoriza a poupança, vocês devem se lembrar do famoso texto de Provérbios da formiga, onde a formiga junta ali o que é necessário para nos tempos de escassez ela ter o suficiente, e investimento sábio. Eclesiastes fala, lança teu pão sobre as águas. Esse versículo as pessoas leem de um jeito meio estranho, né? Parece que Salomão está dando comida para pombo, né? Lança teu pão sobre as águas, comida para peixe. Sei lá, mas na verdade ali provavelmente é uma figura de linguagem para falar de investimento. Coloca os teus investimentos nos navios que estão sobre as águas e quando eles voltarem, eles vão voltar com os rendimentos daquilo. Então vê aí um CDB, RDB, sei lá, os negócios aí que tem de investimento, acompanha lá algum canal, alguma coisa assim para você ter investimento sábio, para você aplicar o seu dinheiro de modo sábio para que você financie o reino de Deus, socorra os carentes e você tem a fonte desse seu investimento, o seu trabalho. Então, essa é a boa mordomia dos recursos. E aí vocês podem avaliar. Eu estou aplicando bem o meu dinheiro ou não? Eu estou aplicando bem os meus recursos ou não? Ou eu estou gastando no bet nacional? Ou eu estou gastando no poker online? Ou eu estou gastando na fezinha, na raspadinha? Ou eu estou gastando no cassino online? Botando um VPN na minha máquina e jogando no cassino online? Onde você está gastando o seu dinheiro? Então essa é a boa mordomia, enquanto que os jogos de azar constituem uma má mordomia dos recursos. 5 perigos relacionados aos jogos de azar. Ganância, financiamento de um sistema mau, vício, contexto imoral, má mordomia de recursos. E aí, qual desses chama mais a atenção de vocês? Isabela, depois Potter, depois Brenner. Uhum. Que jogaram sortes para ver quem via. E eu posso dizer, nesse caso, que Deus usou o nome de azar para cumprir os seus propósitos? Na verdade, é aquilo que eu falei no começo. Essas sortes que eles lançaram, assim como o Urim e o Tumim que os sacerdotes usavam, não são bem jogos de azar. Porque o jogo de azar tem a ver com entretenimento e com enriquecimento. E nesse caso, tanto de Jonas como do Antigo Testamento, do sacerdote, não tinha a ver com isso. Era um instrumento que, a gente não sabe exatamente como era, mas era um instrumento que Deus usava para mostrar sua vontade. Então, o propósito, o mecanismo, até mesmo quem usava isso era diferente. Então, não é um paralelo exato. É porque tem a ver com lançar alguma coisa, mas não tem a ver com jogos de azar. Entendeu? Então, são coisas distintas. Deus usava um recurso para mostrar sua vontade. Mas jogo de azar tem a ver com outros propósitos. São coisas diferentes. Os marinheiros não jogaram lá. Vamos lá, gente, quem aposta que é fulano? Opa, vamos lá, caiu aqui. Não. Eles realmente queriam saber qual é a vontade de Deus. E Deus usou aquele instrumento para falar de Jonas, entendeu? Certo? Potter. No slide que você mostrou os valores de cada compra que você pode ter chance na loteria, lá na aposta. Aqui, sim. Eu acho que menos você tem mais chance de você diminuir as possibilidades no investimento de R$13.513. É dinheiro de troco, né? Não, aqui, ó. Aqui. Aqui. Só você tem que gastar 22 mil. É porque eu acho que são jogos diferentes. São jogos diferentes. Tem um lá de cima e tem um daqui de baixo. Mas. Vai aqui. Se você. Aí eu fiz uma simulação do investimento básico. Ah. No investimento médio, que é mais seguro,
R$13.000, você vai ganhar R$1.800 por mês. R$1.800 por mês. Colocando 13 mil no investimento seguro. Sim. É muito longe de 450 milhões. É. Só que você tem certeza disso, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma questão que é mais prática, assim, né? É difícil que as pessoas geralmente entram na aposta, elas perdem essa ganância mais fácil. Mas quando a pessoa vem cedo tem a opção de um investimento prático, pode trazer resultado, então é mais fácil. A pessoa ela tem equilíbrio. É o que a Bíblia fala do discernimento. A pessoa tem a mente clara. Ela não se entorpece pelo jogo. Ela tem o pé no chão e fala, não, peraí, eu não vou apostar 13 mil sem a certeza de que eu vou perder tudo. Eu prefiro colocar esses 13 mil num lugar onde eu sei que eu vou ter o dinheirinho ali. Né? Então aí, a Merchan aqui agora, investimentos do Ion, aplicativo do Itaú, tá fazendo aí o Merchan, tem investimentos de médio, alto, risco, tem tudo lá. Pode falar com o Potinho que ele te dá um desconto legal lá. Mas, bem observado, Potinho, muito bem. Brenner, você vai falar sobre isso, Bia? Eu ia falar sobre isso. Brenner, você vai falar sobre isso ou outra coisa? Então, Bia. Na verdade, eu acho que tem um outro ponto que me chamou a atenção, nessa parte de ter investimento sábio. Porque também tomar cuidado com o investimento, porque às vezes é um investimento que na verdade é um jogo de azar. Você tem alguns casos que a pessoa vai investir em corretoras que não são muito confiáveis, com rendimentos que você fala, tá, não é um jogo de azar, mas esse rendimento não faz muito sentido. Fora da realidade. Fora da realidade. 5% ao mês líquido ali. Só. Eu acho que também tem isso, assim, tomar cuidado com o investimento, porque alguns investimentos são jogos de azar e você pode ter problemas bem sérios. Verdade. A verdade é assim, gente, não existe dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Você vai ter que trabalhar. Se não te falaram isso ainda, ouçam agora. Vocês vão ter que trabalhar para ganhar dinheiro, não vai ter jeito. Façam investimentos sábios pensando no futuro, pensando em alguma coisa paralela, em algum tipo de renda complementar. Mesmo a previdência, por exemplo. A nossa previdência não serve para bancar a nossa aposentadoria quando a gente ficar velho, para a gente não ter nenhuma outra fonte de renda. É uma fonte complementar de renda hoje em dia. E a nossa geração nem previdência vai ter. Nem o investimento sábio, nem vai funcionar. Mas, enfim, Betinho, é sobre isso ou outra coisa? Então vai lá. Então, alguns dizem que é jogo de azar ou não. Nesse caso, é 100% legal, porque a gente areia, vocês vão participar disso, porém, se encaixaria nesse lado de ser um jogo de azar e ser visto ou não, e, do outro lado, a pesquisa aponta que você tem grande chance de perder o dinheiro. Assim, eu não conheço muito desse universo de day trade e tal. Eu acho que não é um paralelo exato com o jogo de aposta, porque mesmo nesse day trade aí, o pessoal, existe um trabalho nisso. Talvez não seja um trabalho lá muito, como posso dizer, muito... não sei. É um trabalho, é um investidor que está lá. Ele está vendo onde ele coloca o dinheiro dele ou não. Existem empresas por trás disso, existem ações por trás disso. É diferente do jogo de azar, onde você tem um sistema de exploração. O day trade não se baseia na exploração. Só que os resultados podem ser muito bons ou muito ruins. Exatamente. Mas a diferença existem exploradores nesse lugar? Existem. Mas esse lugar não existe para explorar. É diferente do jogo de azar. O jogo de azar existe para explorar. Então a diferença talvez seria essa. Agora, eu não sei exatamente os detalhes, a técnica, a coisa toda. Eu não sei o quanto que... Assim, não me parece algo ilícito para o crente. Mas eu não sei o quão sábio seria o crente se envolver com isso, assim, em termos de sanidade mental, porque eu sei que os caras têm que ficar louco lá acompanhando o negócio o tempo todo, os caras não dormem, perdem o sono, aquela coisa assim. Sendo que, às vezes, pode ser uma expressão de ganância também. Aí seria mais uma questão de avaliar o indivíduo do que o sistema, entendeu? Maurício. Eu ia comentar exatamente isso, porque o tio da Estela trabalha com isso e ele me ensinou algumas coisas. E eu acho muito perigoso para o crente, porque tem que lidar com a administração da sua ganância. Porque você pode ganhar muito rápido em questão de minutos, dependendo de quanto você investe. Coloca. Então é algo muito arriscado.
Então, aí, Gilberto, talvez iria mais para a questão da ganância do que do sistema. Mas veja, a ganância você pode ser no trabalho, no day trade, na herança. Ah, eu quero matar logo meus pais para pegar a herança. Então, você está arriscando. Assim, interessante que para fazer isso tudo aqui, eu ouvi um podcast do John Piper, que ele fala sobre isso. Ele se posiciona abertamente contra isso lá nos Estados Unidos, contra apostas. E ele comentando sobre esse universo de investimentos, ele fala assim, gente, a vida é um risco. Se você deixar dinheiro embaixo do colchão, você está arriscando também. Então o problema não é o risco. A questão teológica, a ética, não é o risco. A questão é o que está por trás desse esquema todo. A questão moral. Peraí, o Potter tinha levantado, depois o Kevin. Diga, Potter. A lógica é justamente essa, você colocar muito dinheiro e não tem que ganhar muito dinheiro de volta. Então, ele já é meio montado para isso. E aí, você caminhar junto a isso sem cair na ganância... É difícil. É um sistema que se baseia na ganância, talvez. Talvez não seja a exploração financeira, mas a exploração da ganância, que é tão ruim quanto. Várias histórias de pessoas que assim, como no jogo de azar, de repente não perderam muito. Aí, sei lá, proteção... Tudo mais. Kevin. Aquele ponto 2 financiamento de um sistema mau. Acho que não precisaria ir muito longe para saber, por exemplo, que o jogo do bicho financia o carnaval. Sim. Tem uma exploração, dá para saber. Sim. É ilegalidade, tudo vem daí o negócio. Brenner, você tinha levantado a mão, diga. É uma dúvida que eu tenho, mas de um jogo que eu lembrei, assim, não sei se pode ser considerado um jogo de azar ou não, que é aquele jogo de pergunta e resposta. Se você acertar, você ganha certa quantidade, ele vai avançando. Tipo um perguntados. Isso, show do milhão. Um show do milhão online. Ok. Você vai perguntando, você vai acertando. Quanto mais você acertar, você ganha. Se você errar, você perde uma certa quantidade e você decide se você quer sair com essa quantidade ou não. Isso é a minha dúvida. Isso poderia ser considerado um jogo de azar, algo ganancioso e o financiamento de um sistema mau? Brenner, eu acho que começa a entrar numa zona mais cinzenta do que o que a gente está tratando aqui. O jogo de azar, acho que vocês vão concordar comigo, dos exemplos que eu dei, parece pra gente muito preto no branco. Não e sim. Está bem afastado uma coisa do que é lícito e uma coisa do que não é lícito. Porque existe um sistema onde todos perdem para um ganhar, esse tipo de coisa. Só azar e sorte. Não tem nenhum tipo de habilidade, nada. Nesse caso do show do milhão, por exemplo, seja online ou seja lá na frente do Silvio Santos, lá você tem certeza, lá, enfim. Eu acho, Brenner, que a questão para ser avaliada aí, ela pode passar por outros tópicos aqui, mas não todos. Por alguns, mas não todos. Por exemplo, tem financiamento de um sistema mau? O Perguntados financia o tráfico de drogas? Eu acho que não tem. É possível todo mundo ganhar no Perguntados? É possível ganhar, não tem uma exploração em cima daquilo. Talvez o Perguntados a gente possa pensar na questão do vício. A pessoa fica vidrada naquilo, viciada naquilo e quer ficar ganhando moedinha ali o tempo todo. Aí talvez seja um problema do vício, não do jogo em si, não do negócio em si. Tem um contexto imoral do Perguntados? O @gatinho te mandou uma pergunta. Não tem nada de imoral ali, nem no show do milhão. Mais imoral que tem no show do milhão, algumas perguntas estranhas que aparecem lá, mas nada mais do que isso. Má mordomia de recursos, talvez você comece a colocar dinheiro nisso, não sei. Aí talvez você comece a administrar mal seus recursos, um negócio que você não deveria colocar dinheiro. Talvez você esteja administrando mal o seu tempo, por ser um viciado, ou a questão da ganância. Você está querendo mais e mais e mais dinheiro por meio daquele recurso. Então eu acho que essa natureza de jogo que você destacou é diferente. Mas ela pode incorrer em algumas avaliações que seria individual. A gente teria que ver a pessoa que está participando disso. Se ela está fazendo isso só para se divertir, só para brincar, se ela está fazendo isso porque ela realmente está com a gana de ter mais dinheiro. Então aí acho que seria mais um caso a caso para avaliar.
Não sei, pode ter algum joguinho desse, algum sistema desse que você ponha dinheiro. Mas eu acho que está muito afastado do jogo de azar. É isso que eu quero deixar claro. Aí entra uma zona cinzenta, onde responder pode ou não pode é muito particular. A gente não tem uma resposta pronta para isso. Teria que avaliar cada um ali. E aí, o que mais? Vício. Realmente. Essa presença de bebida, ilegalidade, prostituição. Você curte sinuca? Geralmente é bar, é boteco, é isso aí. É pecado jogar sinuca? Não, eu sou péssimo, mas é legal jogar sinuca. Então, no nosso acampamento tem lá uma mesa de sinuca. É lícito jogar? Você pode ir lá me dar um couro lá na sinuca a qualquer hora lá. Mas o problema é, nossa, tô com vontade de jogar sinuca, vou no bar. Não vou no boteco. Porque tem um contexto imoral. Sim. A gente evita porque onde tem mesa de sinuca, tem uma garrafinha de cerveja, tem alguma mulher ali um pouco mais indecente, já começa a complicar o contexto. Exatamente. É isso? Terminamos então? Muito bem, então já falamos de tatuagem piercing, já falamos de festa junina e Halloween, e já falamos agora de jogos de azar. Na próxima semana, mais um tema aí pra gente avaliar na nossa série Pode ou Não Pode. Então, respondendo aí a nossa pergunta, jogos de azar, pode ou não pode? Melhor não, né? Melhor não. Não convém ao crente. Não convém. Não convém. Hã? O Uno traz muita contenda. Aí no Uno tem outros pecados, não é a ganância, é a ira, é a vingança. Muito bem, gente, vamos orar então, e aí alguns recados aí, algumas coisas para a gente conversar antes de nos despedirmos. Santo Deus, nós agradecemos pelo tempo de estudo da Tua Palavra, obrigado porque nós encontramos no Evangelho a solução para o vazio do nosso coração, por isso nós não nos alimentamos, não buscamos preencher o nosso vazio com a ganância, com os jogos de azar, com os vícios, mas o Senhor Jesus preencheu toda a sede do nosso coração. Nós agradecemos ao Senhor pela suficiência do Evangelho. Se há alguém aqui que tem colocado suas energias em ganhar dinheiro, em viver para isso, e não tem descansado no Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor mude o coração dessa pessoa. E se há alguém aqui que já é crente, mas que tem se envolvido com esse contexto, tem se envolvido com esse tipo de coisa, nós pedimos que o Senhor desperte essa pessoa, já que a Tua Palavra diz que nós temos tudo o que precisamos para uma vida piedosa. Então essa pessoa já tem os recursos para sair dessa vida. Ajuda, por favor, essa pessoa a perceber isso. Abençoa nosso tempo aqui agora de congraçamento, nosso bate-papo, nosso retorno para casa depois. Em nome de Jesus, amém.